Olá, Mônica, bom dia, tudo bom? Bom dia, professor. Tudo certinho? Tudo bem? Tudo certinho, graças Tudo a Deus. bem. Que Que bom, maravilha. Já entro falando que maravilha suas aulas. que bom, que bom. Fico feliz. Está participando da formação gratuita? Sim, estou participando, Legal. gostando bastante. Eu acredito que isso é uma soma demais para nós, para mim, né? Eu falo por mim, que trabalho na área clínica, e como é importante, né? As suas aulas têm um diferencial, professor, E é? porque você fala e você também já nos indica para a prática. Eu mesma já estou colocando algumas coisas em prática aqui no meu consultório. E É, olha como está funcionando. eu falo muito isso. Quando eu recebi o convite pela primeira vez a dar uma aula numa faculdade, eu comecei, para você ter ideia, a minha área acadêmica, eu entrei na faculdade com 25 anos de idade. Né? Eu fiquei ali na fase da adolescência, de 17, 18, 19 anos de idade, eu ficava primeiro e segundo ano. Eu só repeti uma vez um ano, mas eu desistia. Eu trabalhava na época entregando jornal nas bancas de revista e eu acordava muito cedo. Então eu chegava à noite e estava muito cansado. Ia para a aula, mas às vezes me distraía e desistia. E eu passei 5 anos fazendo isso, desistindo. Até que eu tive que pagar uma escola particular, porque eu estava em escola pública, para poder conseguir concluir, porque a pública me deixava mais à vontade, a particular não, ela ficava mais em cima e eu estava pagando, então não tinha para onde correr. E daí, quando eu concluí, eu já entrei direto na faculdade. E já estava com 25 anos de idade, tinha acabado de casar com Gislaine. Quando eu terminei, já emendei na pós-graduação. Eu meio que emendei, nunca mais parei de estudar. E eu lembro que, quando foi em 2014, quando eu recebi um convite para dar uma aula na turma de pós-graduação, eu fiquei pensando, meu Deus, mas eu nunca dei uma aula na minha vida, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? E isso que você falou, eu escutei na primeira vez que eu dei aula para os alunos. Inclusive, ontem teve um aluno daquela época que mandou um WhatsApp para mim no privado. Oi, professor, eu sou aluno do senhor da turma de psicologia organizacional, lá da faculdade e tal, lá em Recife. E não sei se o senhor lembra de mim. Eu, caramba, faz tempo pra caramba. E eu lembro que os alunos falavam isso: olha, Luiz, tu tem um diferencial com o professor, porque tu passa pra gente de um jeito que tu já consegue mostrar a prática muito rápido. Não é só teoria, é teoria e prática. E na época eu fiquei pensando, peraí, mas eu como aluno, realmente eu me via muitas vezes muita teoria, mas pouca prática do lado do professor. Mas eu acho que por eu não ter esse conhecimento inicial, essa preparação inicial de vir de uma estrutura acadêmica, eu acho que o meu formato era, sei lá, era um pouco diferente. E é o que eu carrego até hoje. Eu digo assim, olha, eu dou aula por amor, não é pelo dinheiro. Eu dou aula numa turma de pós-graduação, de coaching, de uma universidade, inclusive internacional, que é o grupo DeVry. O que eu ganho lá é um valor assim, lógico, é um valor razoável, mas assim, para mim, eu condiz que eu ganho anos-luz. Não se compara. Mas a satisfação de você estar ali, ajudando tantas pessoas ali, pessoas que vão poder colocar em prática, eu acho que isso não tem preço, né? A gente está aí ajudando tantas pessoas. Hoje, nesse momento, já mais de 60 mil pessoas já participaram dessa formação gratuita, nesse exato momento, mais de 60 mil pessoas. E eu sei que algumas delas, nesse momento, estão tendo resultados colocando em prática o DISC. Né? Então, graças a Deus que E Deus me esse ajudou aí. diferencial, parabéns, viu, professor? Graças a Deus. Parabéns, Obrigado. porque eu percebo, né? Eu sou neuropsicopedagoga e agora vou assumir também como psicanalista clínica, que eu sou assim apaixonada pela mente. Para mim tudo é através da mente, né? Infelizmente as doenças hoje em dia nós estamos enfrentando momentos difíceis, né? Situações difíceis. E a partir do momento que primeiro eu conheci o meu perfil, né? Eu fiz essa análise do meu perfil, porque primeiro você me passou isso, ó, cada um veio de uma visão. Você passou a importância de primeiro você se conhecer, né, para você saber lidar com aquele perfil do outro, que é difícil, como no casamento, por exemplo. É verdade? Casamento nosso, você disse Exato. que justamente é isso, são dois mundos diferentes. Então, você deu até exemplo do seu casamento com a sua esposa, que tinha coisas que ela percebia
e você não estava percebendo, você estava voando, né? Nós ficamos assim, entre aspas. Então, olha a importância das suas aulas, né? Eu gostei bastante, porque para mim, tanto foi bom na vida pessoal, e foi pouco tempo, viu, professor Luiz? Pouco tempo essas aulas, né? A gente teve aí também os tira-dúvidas, Ó, e eu vou dizer, né? Eu quero continuar, tomar aí, e vou chamar as colegas também, já falei a elas. Eu digo, olha, para nós que trabalhamos hoje em dia com pessoas, com mente, é muito importante sabermos, porque a partir do momento que entra, e também é perigoso, professor, por que é perigoso? A gente, infelizmente, recebe pessoas psicopatas. Infelizmente, nós recebemos pessoas com depressão, pessoas com dupla personalidade, enfim. Nós também somos. Então, é bom nós estarmos um pouco preparados a termos de análise de perfil, porque a gente vai analisar o outro melhor, né? Primeiro, analisa você mesma, porque você passou. A importância do análise desse, né? Saber o perfil. Enfim, eu gostei bastante. eu falo que uma coisa que eu não falei para vocês na aula, tá? Quem é meu aluno sabe, eu falo muito sobre isso, mas na aula de vocês eu não falei sobre isso. A gente fala que dentro do comportamento humano, na parte afetiva, tá? De um relacionamento, de você com seu namorado, com seu marido, com sua esposa, seu esposo, amigado, junto, não sei. Ou seja, quando os perfis eles são opostos, tá? Quando os perfis são opostos, eles se completam. Quando isso é consciente, tá? Perfis opostos se completam. Exemplo, eu e Gislaine, a gente somos totalmente opostos. Então, a gente se completa. Enquanto eu sou influente, enquanto eu quero voar, ela às vezes fala, opa, moça, segura aí um pouquinho, calma aí, relaxa, dá uma olhada nisso aqui. Tu verificou isso aqui? Ou seja, ela me ajuda a perceber coisas que eu não percebo. Da mesma forma que, às vezes, quando ela está analisando muito, eu consigo ajudar ela a meio que também destravar e a ver novos horizontes. E arriscar também um pouco mais. Então a gente brinca, a gente diz assim, ó, Gislaine, eu sou como se fosse um avião. Eu consigo ver as coisas mais macro, de cima. Mas tu é como se fosse um carro aqui, andando aqui na estrada, eu tô em cima, tu tá aqui embaixo. E tu consegue ver coisas aqui que eu não consigo enxergar. E realmente, são pequenos detalhes que às vezes passa batido, a mente flui muito rápido. Não vale muito a pena, não é? E quando os dois é dominante. Então é bom porque um se apressa e o outro vai junto. Isso, ou seja, se completa. Aí você pode falar, Luiz, e os perfis iguais? Exemplo, É isso que eu quero te perguntar. A gente fala que quando os perfis eles são muito próximos ou eles são iguais, eles se potencializam. Vê que massa. Exemplo, eu sou influente, eu sou dominante. Mas se a minha parceira ela também é influente, ela é dominante, a gente se potencializa ainda mais. Me fale do dominante, sou eu e meu esposo. Nós dois somos dominantes. É isso que eu queria te perguntar. Fale um pouco dos dois perfis. Ou seja, quando eles dois eles não se conhecem, não conhecem o seu comportamento, tá? Quando a gente não se conhece, num relacionamento a dois, onde os dois perfis são iguais, ou são muito próximos. Como assim, Luiz, muito próximos? Às vezes um é dominante, o outro é influente. Às vezes um é influente, o outro é dominante. Às vezes um é influente e o outro é estável. Às vezes um é estável e o outro é conformista. São muito próximos. Não são antagônicos. Então, quando os perfis são iguais, eles se potencializam. Quando eles não sabem sobre isso, às vezes um quer ocupar o espaço do outro de forma inconsciente. Exemplo. Eu sou muito rápido, eu sou muito direto, eu sou muito objetivo. O outro, embora seja meu parceiro, embora a gente tenha um relacionamento amoroso, um relacionamento afetivo, a gente inconsciente meio que se disputa entre si. Porque as características, elas surgem. Eu não penso assim, agora eu vou ser mais objetiva, agora eu vou ser mais direta, agora eu vou ser mais incisiva. O dominante ele é rápido, ele é direto, ele é objetivo, ele vê as coisas de longe. Tá? Ele tem facilidade de enxergar coisas que muitas pessoas não veem. Exemplo, eu estou vendo aqui Michela Roque. Conheço Michela Roque já da época que eu entregava o jornal das antigas, lá em 2003. E Michela Roque, pelo que eu conheço ela, é uma pessoa dominante. Ela é direta, ela é objetiva. Ela vê as coisas ali e vai fazer acontecer. Ela não fica esperando que o outro diga, o outro oriente. Se ela acreditar naquilo ali, ela segue o caminho dela e vai embora. Embora muitas pessoas, por não perceber isso, ela fala, cara, a mulher parece que está atrapalhando todo mundo, passa por cima de todo mundo. E vai embora. Então, dentro de um relacionamento amoroso, você e sua esposa têm um perfil dominante. Se vocês não se conhecerem,
não conheceu o seu perfil comportamental, vocês em alguns momentos se chocam. Mas quando vocês se conhecem dentro do perfil comportamental, eu sei que eu sou dominante, você também é dominante. Então, naqueles momentos que você perceber que ele está mais direto, mais objetivo, você sabe que isso não é com você, não é contra você. Isso está dentro do comportamento dele. E se você... E eu descobri isso agora, tá, professor? Que importante descobrir isso agora. Para mim, tá sendo maravilhoso essa fala sua. Olha que importante, eu não sabia disso, né? Quando foi que eu vim descobrir isso no perfil? Através das suas aulas. Então, hoje teve uma mudança bem rápida, porque tem poucos dias que você está dando as aulas, então nós já podemos ver as mudanças. Por isso, quando você fala da pessoa fazer esse curso, né, e já ver o resultado, depende de cada um. E ver mesmo. Eu tiro por as aulas que você está dando, já coloquei tanto em prática no meu espaço clínico, quanto na minha vida pessoal, por exemplo, no casamento. Hoje eu sei qual o perfil. Inclusive, eu estava até olhando da minha filha e conversando com ela a respeito de algumas características semelhantes. E é bom porque a gente sabe, às vezes, não, isso que está acontecendo, eu sei que ela, né, minha filha é muito objetiva, qual a idade assim, dela? ela tem poucos amigos, 11 anos. Ela tem 11 poucos anos. amigos, mas aqueles amigos dela é para a vida toda. Né? E ela é bem sensata, é bem sensata, é conformista, isso. E ela é bem sensata. E era difícil usar. Mônica, por que tua filha é assim? Mas eu acredito que já começou a formar 11 anos, é isso, professor? É porque é o seguinte, Começa olha a formar. só. Isso que eu vou te falar aqui agora, eu também não falei na aula, tá? É porque assim, na mentoria 959 eu consigo falar o que eu quiser, sem estar preso dentro de um conteúdo, tá? Então aqui eu consigo ser flexível tranquilamente. Lá eu não consigo passar tudo porque isso na formação do Disc Advanced eu falo, tá? É porque é muito conteúdo, é muita informação. E se eu falo muita coisa, que eu já falo na aula, vocês vão pirar, vocês piram, porque é muita informação. Mas vamos lá. Uma criança com 2 anos de idade, lembra que eu falo para você que 50% do nosso comportamento já vem de genética? Lembra que eu falo isso na primeira aula? 50% do nosso comportamento já vem da nossa genética, já vem dos nossos ancestrais. 50% a gente vai adquirindo ao longo da vida, com nossos pais, nossos irmãos, coleguinhas na escola, faculdade, trabalho, a cultura onde a gente vive, aquela região onde a gente vive, isso também interfere. Exemplo, o brasileiro, olhando para a cultura, tá? O brasileiro, ele tem um jeito mais amável, mais sensível, mais acolhedor. Em algumas regiões do Brasil, a grande maioria tem. Mas quando você chega na Europa, nos Estados Unidos, as pessoas têm um comportamento mais frio, mais calculista. Eles não têm esse calor humano tão presente quanto o brasileiro tem. Isso tem a ver com a cultura. Então, a criança com 2 anos de idade, 3, 4, 5 anos de idade, você como pai, você como mãe, quando você entende do perfil comportamental do DISC, você consegue identificar os primeiros traços do comportamento do seu filho com 2, 3 anos de idade. Vamos lá. Eu não tenho um filho, tá? Mas para quem tem filho aí, e está vendo aqui essa nossa live aqui agora, ou vai ver depois da gravação, ele vai ver que isso acontece. Vamos olhar como é uma criancinha pequenininha dominante. O perfil dela, ela é muitas vezes apressada com as coisas, quer do jeito dela. Quando ela faz birra, ou você faz do jeito que ela quer, ou ela faz escândalo, tá? Ela chega nas outras criancinhas já dando empurrão, ela já chega chegando, ela chega assim, ó, cheguei. Ela não chega assim meio quietinha, não sei se... Então, eu queria muito ouvir sobre a criança. Isso, assim. vê só. Então, uma criança com 2, 3 anos de idade, ela que tem um perfil já dominante dentro dela, esse fator predominante da dominância, você já consegue perceber isso no comportamento dela, tá? Ela é meio agoniada, ela é meio birrenta, ela é aquela criança levada, vamos dizer assim, entendeu? Ela é aquela criança que ela chega com outras crianças e já chega chegando. Exemplo, tem uma criança brincando ali, você solta ela para ela brincar, ela já chega em menos de 2 minutos, ela já é quem manda nas crianças ali, ela já começa a organizar as coisas ali. Ela tem essa facilidade desde muito nova de mostrar que ela tem poder, ela é impaciente. As características do dominante ela já começa a mostrar ali logo na infância. Já uma criança mais influente, com 2, 3, 4, 5 anos de idade, é aquela criança que ela, desde muito pequena ela já tem facilidade de se comunicar. Ela começa a falar, e se você não manda ela para, ela é muito elétrica.
ela faz amizade com todo mundo ali ao redor dela. Ela tem facilidade de chegar num grupo de amigos ali que ela não conhece, acabou de chegar ali agora. Ela já consegue conversar com eles e já fazer amizade com muita facilidade, tá? E é aquela criança que ela também consegue influenciar as outras. Olha, vamos brincar ali. As crianças estão brincando do jeito, ela vai tudo de jeito com ela. Ela consegue influenciar essa turma. Já se você olhar uma criança que tem um perfil mais estável, é aquela criança que ela é mais sensível, ela é mais quietinha na dela, ela é aquela criança que qualquer coisinha ela tá chorando, ela se coloca como vítima o tempo todo, ela se pudesse estar sempre abraçada na perna da mãe ou do pai, ela tá sempre perto da mãe e do pai. Se você mandar ela, vá brincar com as crianças, ela olha para você e faz, eu vou, será? Não sei se eu vou, mãe, vai comigo. Ou seja, ela é insegura. Então, ela mostra as características do comportamento estável. Já a conformista, tá? A conformista, sua filha tem hoje 11 anos de idade, mas a conformista, quando ela é pequenininha, 2, 3, 4, 5 anos de idade, ela é mais reservada. É aquela criança que às vezes ela está num ambiente, ela pega ali a boneca dela e tá tudo bem, ela está no ambiente dela, ela está no mundo dela. Ela está lá na dela, lá quietinha. Ela não faz questão. Oi? Impressionante na sua fala e nas características. Lembra que você nos passou, né, nas aulas, aquele resumo rápido sobre isso, e você falou e me chamou a atenção. Porque antes eu falava, nossa, minha filha, ela tá brincando sozinha, né, tá ali sozinha e tem as amiguinhas. E a gente não entendia como mãe, que nós profissionais não somos profissionais em casa. Você quer que ela vá. Né? Queria que fosse não, né, professor? Exatamente, perfeito. Então, isso faz parte do mundo dela. Isso é o jeito que ela entende o mundo. Então, quando ela achar que deve ir, ela vai. E não é que ela tem algum problema, não é que ela é diferente das outras crianças, é o comportamento dela. Só que ela não sabe disso, ela não sabe essa construção, tá? Então, cada vez mais, ela nesse mundo dela, ela na dela, quietinha, não é que ela não brinca também com as crianças, tá? Quando ela é pequenininha, mas a maioria do tempo, ela prefere estar com ela mesma, com as coisas dela. Ela é materialista. Se você deu a ela, é dela. Não venha tomar dela, não. Aquela criança que às vezes você fala, olha, divide com a sua coleguinha, ela por não entender, ela, não, é meu. Sem som novamente, não tá ouvindo. Isso aqui é meu. Eu acho que tem dado uma travada aqui no dela. Deixa eu ver se ela vai voltar aqui. Então, gente, como eu estava falando, a gente consegue perceber as características do comportamento do DISC nas crianças já pequenininhas. Você não pode fazer um questionário para elas responderem, tá? Isso você não pode. E a gente fala que você deve fazer a partir de 16 anos de idade, porque é quando essa construção ela está mais formulada na vida da pessoa. Então a gente não pode fazer uma análise comportamental com a criança de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10, de 11, de 12. Não. A partir de 16 anos de idade. Eu tenho alguns casos de analistas que aplicam com crianças com 12, com 13, com 14, mas não é indicado, tá? Não é indicado. Ok? É a partir de 16 anos de idade, porque a construção ela está mais formulada do comportamento da pessoa. Ok? Mas a gente já percebe esses traços. Então, exemplo, se você já trabalha nessa área com jovens, ou você trabalha com pais que quer melhorar a comunicação com seus filhos, isso é uma baita de uma oportunidade de você usar o DISC para ajudar os pais para entender melhor o comportamento do seu filho, para que ele tenha mais assertividade na comunicação com ele e entender melhor o filho. Dessa forma, ele entendendo o comportamento do filho, ele consegue moldar a comunicação dele com a comunicação do filho. Exemplo, se eu tenho uma filha que ela é mais conformista e eu sou mais dominante, eu vou ter muito choque com essa filha. Às vezes acontece de muitos pais ter conflitos com filhos, tá? E às vezes o pai não percebe tanto ou o filho que percebe mais. E isso acontece porque muitas vezes esses conflitos é porque os comportamentos são diferentes. Vê que interessante, eu nunca falei sobre isso, acredito eu, na mentoria 959. Mas os nossos comportamentos com os nossos filhos, quando os nossos filhos têm um comportamento diferente do nosso, eles vão ter choques com a gente.
Porque muitas vezes o nosso filho, quando ele vai começando a crescer, ele vai começando a ter suas próprias preferências. E as preferências, elas vão ser de acordo com o perfil comportamental dele. Então, quando ele está lá, exemplo, eu sou um perfil estável e meu filho tem um perfil dominante, é o meu oposto. Então, esse filho, ele vai fazer tudo aquilo que eu não faria. E isso vai me dar choque. E eu, como pai ou como mãe, eu vou dizer, não faça isso, não faça aquilo, está errado. Veja isso, olhe. Quando isso acontece, ele às vezes vai ser travado e ele também não vai gostar de ser travado. Então vai começar conflitos. E aí, às vezes, acontecem conflitos entre pai e entre filhos por conta do perfil comportamental. Da mesma forma, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Aí vocês me respondam, tá, gente? Vocês percebiam algum momento na vida de vocês, se você tem irmãos, tá? Que o seu pai ou sua mãe tinha alguma preferência por um dos seus irmãos? Ou falavam que você era a pessoa preferida dos seus pais? Isso aconteceu com vocês? Se isso aconteceu, eu tenho informação para passar para vocês sobre isso. Exemplo, eu sou caçula de mais 2 irmãos. Eu tenho um irmão mais velho do que eu e eu tenho uma irmã mais velha, tá? Ela hoje já deve ter uns 42 anos por aí. Meu irmão tem 40 e eu tenho vou fazer 39 no final do ano. Então, o que é que acontece? A gente, quando era pequeno, a gente acreditava que minha mãe, ela preferia mais o meu irmão, do meio, tá? E a gente tinha essa visão como filho. Ela dizia que não, que ela amava os 3 por igual. Ela disse para ela, os 3 eram igual. Mas a gente tem essa percepção. Eu e minha irmã tem essa percepção. E aí, gente, o que é que acontece muitas vezes? Quando a gente, quando é pequeno, ou adolescente, e a gente tem essa visão, às vezes dentro da gente, a gente guarda uma mágoa, ou a gente guarda algo que não nos faz bem. Porque a gente tem a plena convicção que isso acontece. Só que se você parar para pensar agora e lembrar dessa pessoa que é a sua mãe ou seu pai, na sua percepção, gostava mais, se você parar para pensar, essa pessoa dos irmãos era o irmão ou a irmã que dava mais dor de cabeça para seus pais. Como assim, Luiz? Exemplo, dos 3 irmãos, eu sou caçula, esse irmão do meio era o irmão que dava mais dor de cabeça para minha mãe. Às vezes dor de cabeça não é fazer só raiva não, tá? Às vezes é problema de saúde, às vezes é alguma condição diferente dos outros, às vezes é algumas situações diferentes dos outros irmãos. E não é apenas uma única vez que aconteceu. Isso aconteceu algumas vezes durante a criação de vocês, tá? Durante a criação de vocês. Se isso faz sentido para vocês, escreve aí verdade, para eu saber que faz sentido. Eu não sei, Mônica, se você estava acompanhando aqui o nosso raciocínio. Sim, estou acompanhando a internet, você tem né? irmãos? Mas Tranquilo. Você tem tenho uma irmãos? irmã. Tem uma Sim. irmã. É muito próxima à tua idade? Qual a faixa etária mais ou menos de idade dela? É próxima à tua idade, a idade dela? Ou é muito Ela tem distante a idade? 36, eu tenho 40, e era Então é justamente perto. isso. Ela que Beleza. acredita que minha mãe é mais Você do meu percebia lado. Ela que sua mãe era o quê? acredita que minha mãe diz que minha mãe só a voz dela, né? Minha mãe sempre é do meu lado, nunca é do lado dela, sempre é mais próxima a mim e não é mais próxima a ela. Justamente isso que você está falando. Isso. Mas aí eu pergunto para você. Geralmente, os nossos pais, por querer cuidar, querer proteger, ele vai gastar mais energia com aquela criança mais levada. Aquela Meu criança pai que é dá assim mais com trabalho. ela. Meu Oi? pai é assim com ela, porque ela era mais. Meu pai é assim com ela, porque ela sempre foi mais, né? Ela tem TDAH, descobriu agora adulta, eu disse a ela, Uhum. só não tem o diagnóstico. Então ela sempre É. foi bem mais, né? É daquela que antes de chegar em casa, 2 ruas antes a gente já sabe, minha mãe fala, vem tua irmã. Ela já chega igual uma tempestade, sabe? Pronto. Então, o que é que acontece? Aquela criança que era mais levada, que dava mais trabalho, geralmente os pais vão cuidar mais daquela criança para protegê-la, para ela não cair em alguma armadilha, se queimar, se prejudicar. Aí a gente do outro lado não sabe disso e não percebe isso
e comece a condicionar que os pais gostam mais daquela criança ali, por ela estar mais protegendo aquela outra criança. Então, exemplo, o meu irmão, a gente brinca que ele era meio que Marte. A gente falava isso antigamente. Não sei se hoje em dia, ou na região de vocês falava isso. Quando uma criança tinha muita coisa negativa que acontecia com ela, a gente falava assim, essa criança parece que é minha Marte. Tudo que acontece, acontece para cima dela. Ele levava O corte seu na irmão rua. é assim? Oi? O seu irmão, ele tem assim, qual é a personalidade mais dele? Ele é mais quieto, Na é mais verdade, calado? ele é mais dominante, e ele também é mais influente, tá? Só que o que é que acontece? Ele, quando era mais... Isso, no caso, não tem a ver com o perfil comportamental. Isso não tem tanto a ver com o perfil comportamental. Isso tem a ver o seguinte, que aquela criança que dava mais... que os pais gostam mais, na nossa percepção, é aquela criança que durante a infância ela dava muito mais trabalho para os pais. Exemplo, esse meu irmão, ele dava muito trabalho para minha mãe. Ele tinha muita coisa que acontecia negativa para cima dele. Levou queimadura de 3º grau, levou um corte aqui no braço que quase morre. Ou seja, acontecia muita coisa ruim com ele. Então, minha mãe meio que estava protegendo ele para ele não se prejudicar. Exemplo, eu vi, Gislaine entrou agora há pouco aqui, e Gislaine, ela é a mais velha e tem irmão dela. E a gente percebe que a mãe dela, ela protegia mais o irmão dela no dia a dia. E quando a gente olhar, estudar um pouco mais, a gente aprendeu sobre isso na psicanálise, tá? A psicanálise explica isso, Freud explica isso. E a gente entendeu que ele, quando era mais jovem, ele dava muito mais trabalho do que Gislaine. Então a mãe dele estava o tempo todo cuidando para não acontecer nada pior, algo pior com ele. Só que a gente, como criança, vê ele tendo mais atenção, a gente às vezes termina pensando que o pai gosta mais daquela criança do que da gente, entendeu? E isso acontece muito. Por isso eu achei fantástico, professor, suas aulas não cortando, eu achei fantástico suas aulas, porque ela fala muito a psicanálise, onde a gente tira quem foi a criança, né? Que é a criança que você convive hoje. Então, a importância, hoje as doenças são mais, como eu disse, é mais psíquica, né? Então, a gente, muitas vezes, resgatamos aquela criança ferida, né? Aquela criança, quem é a criança que você carrega hoje consigo? Então, aí você pode pegar também, foi isso que eu observei, pelo menos para mim, sobre os perfis, né? Você também identificar essa análise que você faz. Então, juntando, para mim, foi uma soma significante. Acredito que para algumas colegas, também se pegar isso como essa soma para a área profissional, lógico, né? Primeiro a gente visa a questão, a gente vê a questão financeira, mas está caro, mas vale muito a pena, professor. Porque é algo, tanto você vai ajudar o outro, porque nós estamos lidando com vida, como também você está sendo ajudado. Então, para mim, eu não conhecia, eu não sabia desse análise, né, de perfis comportamentais de formação. Eu já conheci algumas coisas, mas eu acho muito importante, né? Eu quero... E pena que não vai dar certo agora, né? Eu já quero entrar na outra turma sua que eu estou vendo do que está tendo. Mas eu quero, assim, te interrompendo um pouquinho para lhe parabenizar, porque eu acredito que aqui do outro lado você não imagina quantas pessoas estão assistindo, principalmente sobre as suas aulas que está dando. E o tempo corrido, né? Porque você dá aula para a gente, eu acho que tem outra turma, tem a outra. E você nos trouxe, parece que eu te conheço há muito tempo, porque você me trouxe um conhecimento, não tem preço. É algo que eu estou colocando em prática, e não é só na vida profissional, como é importante também na vida pessoal. Então, você fala de maneira clara, de maneira objetiva. Então, você passa para a gente aquele conteúdo, assim, é um conteúdo tão grande, muitas coisas, mas você sabe enxugar e resumir e faz com que a gente enxergue na prática. Esse é o diferencial da sua aula. Para mim, se resume nisso daí. Então, excelente aula e parabéns. Bom dia, jovem. Tudo bom? Bom dia, Luiz. Tudo bem? Quanto tempo? Pois é, quanto tempo. Mas fiquei feliz porque você fez uma menção aí para mim. Eu digo, poxa, eu gostei da lembrança, né? Eu lembro de Michelle, eu trabalhava no jornal, eu entrei no jornal em 2003 e eu acho que 2005, não lembrava qual foi o ano que tu veio para cá, né, era o JJ Agreste, JC Agreste, não lembro o nome do jornal. JC Agreste, né? Faz tempo. Faz mais quase 15 anos, viu, Luiz? A gente tá ficando velho, viu, Michelle? A gente tá ficando velho. Não, nós não estamos ficando velhos, estamos ficando experientes, né? Verdade. Graças a Deus que, assim, a importância da gente
né, deixar para o outro uma imagem, né, uma imagem boa, né, Luiz? Porque a importância das relações, né, da gente se compartilhar, né, de várias situações e ter uma relação boa, tranquila, né, e que as pessoas lembrem da gente de forma positiva, né? Assim, fiquei muito feliz com o seu comentário e porque a gente falou do perfil assim, dominante, eu lembrei, né? Eu fiz, pô, Michela, eu lembro dela, que ela é um perfil bem que ia fazer acontecer. Ela não é muito esperar, não. Ela vai lá e faz acontecer e acabou. Embora alguns não percebam, alguns não conhecem. Às vezes, ou seja, é comportamento. Não tem para onde correr. E, Michela, mas acredite. Oi. E hoje, que eu posso te ajudar hoje? Alguma dúvida que eu posso te orientar? Posso te ajudar? Não sei se você está Não, assim, acompanhando o seu trabalho. na realidade, só assim compactuar com você, né, e todos que estão na live, realmente assim a importância das relações dos perfis também ser um pouco diferentes, né? Justamente a importância da complementação dos perfis. Porque imagine também que todo mundo fosse dominante, né? Maria, tá tudo perdido. Isso, Não né? tem Porque como. assim, a gente quer que realmente assim, a velocidade das coisas acontecerem, mas a gente precisa também dar uma parada e dizer, não, peraí, e o outro ali complementando no que é melhor também, né? Porque na realidade todos nós temos características muitas vezes distintas, mas características que elas realmente são agregadoras, né? Então, isso aí só para reforçar essa questão que você disse aí. Sempre estou assim nas suas lives, gosto bastante. Obrigado. E Tem gente, sempre. tem gente que fala assim, Luiz, existe perfil ruim? Né? Eu falo assim, olha, no DISC, com o DISC não existe perfil ruim. Existem perfis desajustados. Como assim? Exatamente. Todos os perfis DISC são bons. É porque quando a gente tem um estilo comportamental muito alto, se ele for inconsciente, dependendo do ambiente onde a gente vive, ele pode nos prejudicar. Exemplo, se eu estou num ambiente onde eu preciso ter um estilo de liderança muito alto e eu tenho um perfil comportamental estável com 90%, eu vou ser um perfil muito meloso, muito me coloca muito como vítima. Eu vou ser um perfil que eu vou estar lá me colocando no lugar do outro o tempo todo. Então vai estar totalmente desajustado com o estilo comportamental que aquele cargo me exige. Exatamente. Então, esse desajuste, se ele for inconsciente, ele pode prejudicar os meus resultados com aquele grupo. Então, Tranquilamente. isso pode acontecer. Ou até mesmo o seguinte, ó, eu tenho um perfil conformista com, vamos dizer, 90%, e eu não sei disso, eu não percebo isso. Eu já tive vários casos de alunos, e ele assim, Luiz, hoje eu percebo o porquê muitas pessoas me chamavam de chato, porque muitas pessoas diziam que eu era muito cri-cri, porque muitas pessoas falavam que eu só pensava em mim, porque muitas vezes eu mesmo via que a pessoa tinha uma pequena falha, coisa simples, boba, mas que para mim aquilo não poderia deixar passar batido e que eu deveria deixar a pessoa ciente que ela errou. Só que eu poderia deixar passar, não ia ter nenhum problema ali. Só que o meu lado perfeccionista não me deixava. E isso durante muito tempo me prejudicou com várias pessoas, em vários ambientes. E as pessoas às vezes me olham como uma pessoa má. E eu não sou, é o meu jeito. Acontece. Então, isso principalmente assim, isso. Mas assim, é super importante, né, que a gente precise ajustar os pontos e as pessoas também. Claro que a gente tem que passar de uma forma, né, muitas vezes, eu não digo nem melosa, mas de uma forma muito respeitosa e com muito cuidado, mas sempre visando melhorias. Mas o que acontece muitas vezes, né, assim, também nas organizações, é que as pessoas ainda elas não estão preparadas, Luiz. Pessoas que estão iniciando no mercado, né, assim, a grande maioria. Então, assim, não tem ainda eu diria, uma experiência, uma formação. E muitas vezes as pessoas também romantizam as coisas. E no ambiente corporativo, a gente precisa ser pragmático, muitas vezes, né? E as pessoas precisam também entender que é necessário alguns processos, é necessário alguns posicionamentos, é importante que a gente reflita e se reformule o tempo todo,
porque todo dia acontecem coisas novas todo. e que a gente precisa, ir na velocidade de ir se adequando muitas vezes, né? A gente precisa estar apto para isso. Mas enfim, Luiz, assim, eu queria de uma certa forma entrar na live para poder contribuir um pouco, né? E reforçar a importância, né, assim, das suas lives. A gente aprende muito com elas, né? Principalmente na minha situação, por exemplo, que hoje eu faço parte de uma diretoria de uma imobiliária de Caruaru, né? Da Shea Imóveis, isso é uma imobiliária que fica aqui no Empresarial Difusora. E aí a gente tem muitas tratativas, né? Assim, nosso público-alvo interno são os corretores. Então a gente precisa fazer um trabalho bem de base, sabe? Eu estou com uma construtora que estava querendo me contratar para fazer um trabalho para elas e eu não consegui atender devido à correria. Justamente nessa área. É uma construtora de Recife, Pernambuco Construtora. Para dar um treinamento lá para o pessoal dos corretores sobre perfil comportamental, porque eu vi até uma menina chamada Isabela, que eu vi no corretor agora, lembrei agora. Isabela justamente era a nossa imobiliária. Pronto. Isabela Maia. Porque é o seguinte, o nosso comportamento ele é ligado diretamente à nossa comunicação com o nosso cliente. E muitas vezes, a gente que trabalha com vendas, se a gente não entender o nosso perfil comportamental, para entender o perfil comportamental do nosso cliente, às vezes a gente perde a venda nos primeiros 10 segundos. É muito rápido. Porque se eu tenho um perfil dominante e o meu cliente tem um perfil estável, ele é totalmente oposto do meu comportamento. Na hora que eu vou falar com ele, eu inconsciente, eu vou me comunicar do meu jeito dominante. É o meu dia a dia. Isso está dentro de mim. Eu tenho lá 38 anos de idade com um perfil dominante. Então, eu não entendo sobre isso, eu não estudei sobre isso. Eu estudei como vender imóveis, como vender terreno, apartamento. Isso foi o que eu aprendi. Mas eu não aprendi estratégias de como me comunicar melhor para ter mais assertividade na hora da venda. E isso não é técnicas de venda. Técnicas de venda é outra coisa. É outra coisa. Então, a comunicação, quando a gente vai falar com o cliente e ele tem um perfil oposto do meu, eu preciso sair do meu comportamento para entrar no comportamento dele. Sem dúvidas. Com isso eu consigo ter mais assertividade. Então, muitas vezes, eu vou vender um apartamento, vou vender uma casa, vou vender um terreno, e o meu cliente é estável, eu jamais posso falar com esse cliente numa linguagem comunicativa, numa linguagem dominante. Eu vou perder a venda com esse cliente muito rápido. Só se ele estiver assim, desesperado, ele estiver, vamos dizer assim, nas últimas, e aí ele vai comprar de você. Mas eu vejo muita gente, principalmente na área também de concessionárias, às vezes perde vendas devido ao seu perfil comportamental, por não conhecer seu perfil comportamental. Isso, verdade. Isso é muito importante. Para quem trabalha com vendas, eu tenho muitos alunos que trabalham com vendas, que dão treinamentos, inclusive, para empresas. Eu tenho muitos analistas que trabalham dando treinamentos para empresas sobre perfil comportamental. E hoje, Caruaru mesmo, exemplo, eu não consigo mais atender clientes presenciais. Esse mesmo, ele queria online também, só não consigo presencial, mas eu só não tenho agenda, não tenho como fazer. Agora, em dezembro mesmo, teve uma empresa que contratou para dar um treinamento para 600 colaboradores sobre perfil comportamental. Eu mandei um aluno nosso fazer, eu não tinha agenda para fazer. E isso, eu vejo que cada vez mais, principalmente nesse momento de pandemia, muita gente tomando decisões mais palpável para saber se realmente se aquilo vai ser uma decisão assertiva, porque a gente sabe que o mundo está em constante mudança o tempo todo, verdade seja dita. Então, às vezes, o que está acontecendo agora em janeiro, pode ser que agora em março já mude muita coisa, né? E essas mudanças, isso reflete na nossa vida. Então, você tomar uma decisão de fazer uma compra com um valor que talvez seja o maior valor que você já comprou algo da sua vida até hoje, se o vendedor não entender do meu comportamento, eu vou perceber que ele está pensando só na comissão que ele vai ganhar. É verdade. Ele pode se afastar. Eu até brinco, que eu digo assim, olha, nessa área de corretor eu via muito isso. Uma época eu estava procurando um apartamento e o vendedor chegou e falou assim, olha, aqui é a sala, né? Isso aqui, tem 2 quartos, aqui é o quarto. Eu estou vendo que é um quarto. Eu já estou vendo que é uma sala. Você não precisa falar para mim que isso aqui é a sala, que aqui é o quintal, que aqui é o... Ou seja, às vezes o próprio vendedor, se ele pega um cliente dominante, o cliente vai ficar assim, ó,
caramba, cara, certo, mas quanto é? Como é que eu faço aqui? Ele já... Até porque o que ele precisa passar é justamente a sensação daquele cliente estar ali naquele local, dele se sentir ali dentro. Não necessariamente, né, mostrar o que é um quarto, o que é uma sala, porque ali já está sendo visto. Já é, o que já é real. Mas assim, ó, imagina você estar aqui, ó, sentado com sua família, assistindo aqui televisão, você está aqui nesse ambiente, onde é o conforto da sua casa, você vai chegar o dia cansado, vai querer descansar. Então, essa sensação de mostrar para o seu cliente como ele vai se sentir, porque essa é a melhor decisão que ele vai tomar na vida dele, cara, ele só não compra se ele não tiver realmente como comprar mesmo. Isso. Você fez tudo que estava no seu alcance. Mas a linha é bem essa, né, Luiz? A linha é essa. A linha da gente não é o produto, né? O que é que esse produto vai proporcionar? Isso aí é o que é importante e é o que faz o cliente comprar. Tá bom? Então, muito grata, viu, pela oportunidade. Tamo junto. E assim, estamos juntos. Valeu. Tá. Tchau, tchau. Fica com Deus. Bom trabalho. Tchau.